Eu acho, Pedro, que a gente enquanto herdeiro de uma história, a gente não pode se abster de entender também o que aconteceu com diversos fenômenos, diversas questões, quando a gente fala de deficiência. Então, existem valores e contravalores que o professor na escola, enquanto problematizador, tem que se dar conta. Quando a gente vai para o campo das práticas corporais, assim como uma cidade inacessível, em um cenário que a gente chama de corpo normativo, né, que é feito por um determinado corpo, né, uma escola que só tem uma escada, ela é feita por um determinado corpo. Uma escola que não tem um corrimão, ela é feita por um determinado corpo, e assim por diante, né? Então, da mesma forma que a gente vê em termos concretos essas coisas para um determinado corpo, nós também tivemos práticas corporais feitas e idealizadas para um determinado tipo de corpo, né? E aí a gente se pergunta, poxa, mas essas pessoas com deficiência estavam aonde? Né? Essas pessoas com deficiência, elas estavam, historicamente, o movimento da integração, ele veio buscar essa quebra, elas estavam institucionalizadas. A história da pessoa com deficiência, é que a sociedade deu um jeito também para conter elas, né? A sociedade, que a gente chama, é uma outra palavrinha que a gente usa muito, de capacitismo. Capacitismo, ele diz respeito ao preconceito e discriminação contra a pessoa com deficiência, né? A sociedade capacitista, que é uma sociedade baseada num tipo de modo de produção, onde o individualismo, a superação, eu acho que é muito comum para todos nós ouvir esse termo superação, principalmente quando uma pessoa com deficiência alcança alguma coisa, tem uma vitória, um sucesso particular, a gente ouve muita ideia da superação. E a superação, ela vem dentro dessa, a gente é bem crítico a essa palavra, porque ela vem dentro desse itinerário individualista que esse modo de produção coloca a gente. E a pessoa com deficiência, historicamente, ela foi deixada de lado, né? Basta ver como, volta aqui um pouquinho, a questão da cidade. Como a cidade foi feita? Para quem ela foi feita? Né? A cidade ela foi feita para a pessoa que trabalha, né? E, normalmente, e vários dados globais, locais, dão conta disso, a pessoa com deficiência ela não tem acesso pleno a bens sociais. O trabalho é um deles. Né? Não tem acesso ao hospital, não tem acesso bem dificultado à educação, embora tenha melhorado, mas ainda você tem diversas dificuldades a respeito, né? Não tem acesso à renda, né, que é a questão do trabalho. Enfim, eu acho que o professor tem o papel de problematizar essas práticas corporais, não é fazer adaptação, que é um outro engano, né? Porque o esporte, as práticas corporais, elas não têm uma natureza que você tem que montar, elas têm uma condição que você tem que adequar, né? Volta a questão da condição e da natureza, né? Os esportes, a gente sabe que o início dos esportes, eles foram criados para uma elite. Eles têm um corte de gênero, eles têm um corte de classe social, né, que com o tempo foram se popularizando. Né? Mas a pessoa com deficiência ainda não tem pleno acesso. O trabalho de atividade mista, né, que a gente pode dizer assim, que não é uma invenção minha, isso existe em alguns grupos, já trabalham isso. Tem um movimento internacional, por exemplo, do Special Olympics, tem um exemplo bem legal. Eles trabalham de forma competitiva, é, modalidades coletivas, com pessoas com e sem deficiência no mesmo time, né? Isso só para dizer que é uma coisa que já existe. Porque, às vezes, quando a gente vai falar para algum professor, eles falam, poxa, você vai inventar? Não vou inventar nada. Isso é um movimento que já existe. E que eu acho que tem que passar por nossa reflexão enquanto professor, para ser aplicado dentro de sala de aula, né, no chão da escola.